eu queria falar de uma coisa interessantíssima, a meta-evolução, que é a evolução da evolução. Mas para falar de evolução, é preciso antes falar de replicadores. Um replicador é qualquer coisa que se replica, que faz uma réplica de si próprio. Imaginemos um espaço qualquer. E nesse espaço, vamos semear um primeiro replicador. Tendo semeado um replicador num dado espaço, em breve teremos um segundo replicador, cópia do primeiro replicador. Logo em seguida, teremos outros replicadores, réplicas dos primeiros replicadores. E assim sucessivamente, os replicadores vão se replicando e gerando cópias de si mesmos. Tendo sido semeado por um replicador original, depois de certo tempo, esse mundo estará povoado por inúmeros replicadores. Esse mundo, no entanto, parece pouco interessante, já que povoado apenas por replicadores estritos, que geram cópias idênticas de si mesmos. Replicadores estritos parecem gerar apenas mundos monótonos e pouco interessantes. No entanto, eles podem se aglutinar, gerando aglomerados variados, e aí as coisas podem começar a ficar mais interessantes. Se alguns aglomerados se multiplicam mais rapidamente do que outros, inicia-se o processo de seleção natural. Haverá uma seleção dos aglomerados mais aptos para a replicação. Esses se reproduzirão mais e o mundo será povoado mais numerosamente por replicadores mais aptos. Note que esse mundo, povoado por aglomerados de replicadores, já constitui uma segunda etapa da evolução, muito mais rica que a etapa anterior, em que as replicações se davam de uma forma estrita, gerando apenas cópias idênticas do replicador original. Ao contrário dos replicadores estritos, os aglomerados geram cópias similares de si mesmos, e não cópias apenas idênticas a si. Eventualmente, dois desses replicadores podem se fundir para gerar descendentes mesclados, produzindo com isso uma diversidade ainda maior. Esse passo constitui uma terceira etapa da evolução e propicia uma complexidade e uma diversidade antes impensáveis. A nossa linhagem se baseia nos pares de bases adenina, timina, citosina, guanina, que compõem o DNA e que correspondem aos nossos replicadores estritos. Esses pares de bases só geram outros pares de bases idênticos. No entanto, quando eles se organizam numa molécula de DNA, eles acabam gerando um aglomerado que possui uma variabilidade enorme. Esse aglomerado ainda se aglomera em células e organismos simples, gerando já uma complexidade grande. Assim, os pares de bases adenina, timina, citosina, guanina ilustram a primeira etapa da nossa evolução, já a molécula de DNA. E os organismos mais simples, assexuados, ilustram a segunda etapa da evolução. Uma terceira etapa da evolução ocorreu com a estranha invenção da reprodução sexuada, quando dois seres passaram a se juntar, a se mesclar, para gerar um terceiro ser. Isso gerou, eu acredito, uma explosão. A explosão cambriana é um evento muito pouco compreendido. O que teria gerado um fenômeno tão surpreendente? O que teria mudado? Vamos lembrar que, ao contrário do modelo de especiação tradicional, especiação geográfica, que postula uma variação constante e gradual das espécies, o mecanismo de especiação fetichista impõe uma fortíssima alteração das espécies, uma fortíssima alteração tipológica nas feições dos indivíduos das espécies, logo após os fenômenos de especiação. Isso teria propiciado, segundo eu acredito, uma diversificação extraordinária
que justificaria a explosão cambriana. A explosão cambriana seria, assim, uma decorrência do surgimento da reprodução sexuada que se dá de acordo com o mecanismo de especiação fetichista. A explosão cambriana seria, assim, uma decorrência do surgimento da reprodução sexuada e uma consequência do modelo de especiação fetichista baseado nesse tipo de reprodução. Minha suposição, baseada no mecanismo de especiação fetichista, é que durante o Cambriano surgiu a reprodução sexuada. Em consequência, houve uma diversificação extraordinária. Nunca tantas espécies tinham surgido antes, e nem espécies tão complexas. A terceira etapa da evolução imperou até coisa de 10 mil anos atrás, quando a humanidade começou a fazer uma profusão de objetos, de desenvolvimentos linguísticos, de instituições, de inúmeros aglomerados de diversos tipos, gerando uma diversidade muitíssimo maior do que a diversidade viva de até então, especialmente nos últimos 100 anos, e agora, mais recentemente, essa diversidade vem se acelerando muitíssimo. Estamos vivendo essa quarta etapa da evolução e é uma explosão muito impressionante. Nos últimos anos, os objetos feitos pelo homem passaram a sofrer uma diversificação extraordinária. Estamos vivendo com toda certeza o início de uma explosão sem precedentes. Nunca houve nada igual, para o bem ou para o mal.